abriu no sábado essa exposição, chama Onde o Rio Acaba, que é parte de um projeto bancado pela Funarte, pelo projeto que chama Redes, que prevê a ação em 2 lugares, assim, 2 regiões. Nesse caso foi a região norte, é uma parte do estado do Pará, o sudeste do Pará, a região de Carajás e São Paulo, né? Numa primeira etapa, o Maurício Adinovo, que é um dos artistas que está na exposição, foi a Marabá, fez uma residência de 1 mês, ele vai contar um pouco sobre o que ele fez lá, né? Pintou alguns barcos. E a segunda parte da exposição seria uma curadoria do Ateliê 397, tendo como vamos dizer, desafio retratar um pouco a produção cultural dessa região do Pará. Então esse é o resultado. Quem assina a curadoria sou eu e a Camila Fialho, que é ela ali. A ideia, a gente já teve um debate no sábado, e esse segundo debate, na verdade, é mais uma conversa, essa bem aberta, que cada um desses 3 artistas vai contar um pouco, desdobrar um pouco o trabalho que apresenta aqui. Pelo que eu entendi, então, o Botelho vai falar sobre esse trabalho, que chama Taba, né? É um trabalho que já foi exposto, né, em outro lugar, mas que tem uma nova versão aqui, que se acomoda a esse espaço. Depois, o Marconi vai falar sobre o trabalho que chama Porteira, que é aquela porteira feita aqui para o ateliê, né, no lugar onde tradicionalmente a gente já recebe projetos de site específico. E foi um trabalho pensado para a exposição, né, muito também em diálogo com as questões que a gente estava propondo trazer, e, lógico, dentro da poética que o Marconi vem desenvolvendo. E o Maurício vai apresentar, então, são 3 trabalhos, ou eu não sei se a projeção é um trabalho, tem um estatuto um pouco de registro, acho que também você vai falar disso, mas... Focar mais no trabalho de residência lá, nas pinturas, nos barcos. Vou falar sobre, então, a residência dele. Vou citar, já que está aqui do lado, então tá bem. E, bom, eu acho que a gente poderia combinar uma fala mais ou menos curta para dar tempo também do debate depois, né? Então, algo em torno de 20 minutos. 10 minutos, a minha... Só 10 minutos, tá ótimo. Então, tá bom. Eu queria deslocar o som para eu ficar com ela na mão. Sim. Pode ser? Essa é a primeira. Essa aqui? Todo ensaiou. Você pode pegar a obra assim, sem luva? Como é isso? Dar uma facada. É obra ou é tábua? História. Bom, eu sou do norte, né? Eu confesso que por causa do frio aqui, a minha língua está gelada. Um pouco de nervosismo, talvez a minha voz fique meio trêmula. Esquenta aí. E eu confesso que eu gostaria de estar meio embriagado, né? Eu tomei com 2 doses ali para ficar mais solto. Em 2001, pela manhã cedo, conversando com a minha esposa, eu percebi, notei que o movimento da faca na mão dela, cortando alguma coisa sobre essa tábua, era de acordo com a emoção do dia, naquele momento. Se ela estava de boa, se ela estava... E aquilo ali, eu fiquei preso ali, prestando atenção aqui. Essa relação íntima entre a emoção e a batida. Que não era uniforme, cada dia era isso. E de lá para cá, eu fui ampliando e aproximando cada vez mais da vida íntima depositada nessa matriz. Isso começou em 2001. Mas antes de falar da tábua, 10 minutos é suficiente. Eu queria falar um pouco do contexto, do chão que saem essas linhas. Né, para a pessoa, é como se eu for falar da árvore e falar um pouco desse chão que sai essas raízes. Eu queria começar citando um poeta paraense loureiro, que diz assim: já que a cultura faz parte da totalidade da existência humana, fecha aspas,
Eu queria assim, dividir com vocês, né, uma inquietude também humana, não quero dizer extremamente humana, mas antes assim, eu queria falar um pouco de uma paisagem íntima, que é do artista, e de uma paisagem pública, onde o artista, da paisagem íntima, né? Eu vivi uma juventude que foi extremamente excitada pelos reflexos urbanos da guerrilha do Araguaia. Eu sou daquela área mesmo, né? Eu vivi também uma geração que foi inspirada à distância dos anos 70 por diversos movimentos artísticos, entre eles a Tropicália. E eu também vivi a infância, principalmente a infância, que é a base, que foi purificada ou mesmo banhada diariamente por dois rios, o Tocantins e o Itacaiúnas. Um conjunto de auras que me deram e me dão até hoje energia suficiente para entender o meu tempo, na medida em que interajo com o meu chão. E assim, o cuidado que eu tenho com essa energia é tão grande que, apesar da minha idade, 60 anos, às vezes eu não sei o que fazer com essa energia. Isso da paisagem íntima, da paisagem pública. Eu vivo, Marconi também, numa região com excesso de conflitos sociais negativos, ao ponto de macular ou mesmo sujar tanto a história da região quanto a memória dessas comunidades que a povoam. Desmatamento criminoso, tráfico de droga e de influência, corrupção, pistolagem, trabalho escravo, crimes ambientais de diversa sorte e ordem. E assim, e todas essas mazelas são alimentadas ou têm na sua sustentabilidade os interesses de grupos econômicos e políticos que insistem em monopolizar o rumo do destino da maioria das nossas vidas. E o que é pior, de uma forma criminosa, perversa e prostituível. Agora, e o artista, no meio de tudo isso, querendo fazer arte. E consegue, e faz. O artista, assim, ele tem a capacidade natural de ainda banhar no rio e andar molhando as ruas que saem do rio. Mas essa poética dura até ele chegar na casa dele. Dura enquanto ele faz o trajeto de volta para casa. Porque ao sair da casa, ele, o artista, ali, já na calçada, que é um dos símbolos máximos da desgraça, da desgraça humana, né? Ele se depara com mazelas, com a resultante das mazelas sociais. Né? E calçadas que é comum também a todas as casas do mundo. E ele, o artista, insiste em fazer arte. E faz. E consegue. Só que ele consegue como alguém que vai assim até o fundo do rio para tomar impulso para poder respirar acima da linha, acima da média, acima do nível do rio. Né? O artista, que ele tem a capacidade de absorver, de digerir, que tem de digerir e sublimar, a capacidade ou a missão de sublimar a sua própria paisagem social. E quando reflete, ele faz através do seu cordão umbilical coletivo. Ele deixa de ser ele. Cordão umbilical que é alimentado por raízes, por memórias íntimas e públicas. Cordão umbilical que representa ou é representado pelas ruas, pelos rios, pelas estradas que causam, que provocam o sonhar. É o artista, esse...
O artista, esse aventureiro da alma, ele é eterno, como eu falava, ele é eterno marginal, vagabundo, irresponsável, da mediocridade, da obviedade, da lógica, do quadrado, da rigidez, da moldura. Vai precisar sempre, precisa ter sempre a capacidade de se aventurar ou de se atentar a ser feliz. Como diz um outro poeta, sempre haverá alguém que se atreva a ser feliz. Sempre haverá luz que se atreva às trevas. Então, o domínio 1, Digitais de Família, é o título do conjunto da obra, dessas linhas de vida, de memórias. E assim, eu vou tentar memorizar em voz alta um texto escrito em 2007 por mim, ou por essas mulheres, donas de casa, que fala bem dessa situação até então. Né? É assim. O cuidado é dar uma leitura de entendimento simples entre o material e imaterial imantados ao objeto, tábua de cortar carne, enquanto suporte no registro das emoções do cotidiano da dona de casa. Então, o que eu apresento? Eu apresento, portanto, cultivo e coleta de uma relação sem monitoramento. O artista, observador da excelência do seu município, a rua e o país, a casa e o mundo, a cozinha e a pessoa. São mulheres dedicadas e prendadas em suas cozinhas, segundo suas relações com o mundo. São verdadeiras Nossas Senhoras dos temperos, senhoras das receitas sem receita, que inventam e reinventam gente no cultivo do ser, gente. Então, Digitais de Família nasceu em 2001. Hoje, Digitais de Família, que até então eu precisava bater na porta dessa dona de casa, me apresentar, tudo, tal, e eu chegava até a sua cozinha, né? Hoje, Digitais de Família está ampliada. Pode ser a vida interna de um mercado municipal, uma Digitais de Família. Pode ser a vida da comunidade ribeirinha, é outra família. Né? É por isso que o conjunto daquelas tábuas, da onde cada uma delas tem uma vida ali guardada, se chama tábua. Tábua no sentido de sociedade, de família. Né? Então, é isso. Né? Então, assim, um pouco alegre dessas relações, né? Muitas delas, alguns bairros lá eu já sou um pouco tanto conhecido, né, por essas mulheres, né? E algumas delas dizem assim: eu não mostro a minha tábua para ti, porque da mesma forma que o cigano se atreve a ler a palma da mão, tu lê ou se atreve a ler a linha das tábuas. Mas por que isso? É porque o processo da conquista da vida, o segredo da íntimo dessas mulheres, da vida, né? Não é nem do segredo, da vida mesmo. É assim, se acontece assim, eu compro umas tábuas novas no mercado ou mando fabricar numa novelaria, porque algumas delas têm estilo, tem que ter estilo, senão ela não... E bato na porta, me apresento e proponho a troca. Tem delas que são corridas pelo tempo, pela água, tão podre, a água apodrece preta. Tem delas rachadas e com pregos, como se fosse saída do hospital, costuradas. Ainda assim, com esse conjunto de desfeita, ainda assim ela se recusa ou resiste em trocar por uma nova. E aí isso foi me intrigando cada vez mais. Ela não troca porque nesse pedaço de tábua, de matriz, ela deposita o segredo mais íntimo dela, o cotidiano dela. É a relação dela com o mundo, e aqui ela deposita. Como se fosse a caixa preta do avião, a história da trajetória, aqui está a caixa preta das emoções dessa mulher. E isso, tem cada história, cada casa, cada tábua daquela tem uma história única.
É impressionante. E eu já conheço. Eu comentava com a Camila, eu tenho assim um grande problema em fazer uma narrativa sobre essas vidas. É porque não é uma questão de estética visual, é uma questão de estética narrativa que respeite a vida, a dimensão humana dessa cada mulher que confiou essa caixa preta a mim. Então, de que forma eu não queria que o artista Botelho falasse ou tivesse a propriedade, a autonomia de ser. Eu só percebi. Eu queria assim, que palavra eu uso para que as pessoas compreendam que dessa trajetória que vai muito mais antes do artista e vai muito mais do que o artista possa imaginar. Que responsabilidade eu tenho para falar dessa trajetória que não tem começo nem fim? Isso aqui são gerações. A mulher que cortou isso aqui, ela vem de uma história da mãe dela e essa dimensão. E nesse compromisso, hoje, eu conto essa história em diversas categorias artísticas, né? Não sei se esse é o termo certo. Que vai da literatura, quando eu escrevo o que ela fala, que vai do audiovisual, que é gravado também a cozinha, ela falando da história dela, enquanto ela trabalha em porta, vem do fotolito, que tira, que parece uma folha, uma chapa transparente, que aparece só as linhas, e eu boto várias chapas, uma sobre a outra, cujo título é Histórias sobre Histórias. Vem da xilogravura, que o artista não se preocupa com a chapa branca em gravar, a vida já dá de graça assim para o artista. Está aqui a minha vida, grava, bota isso em xilogravura, né? E que eu pego aquela seda finíssima, transparente, que fazem pipas, e tiro a xilografia. E ao tirar aquilo ali, é como se o título que eu chamo para esses trabalhos, para essa categoria, eu chamo de Peles de Memórias, pelo fato de ser lido, pela fragilidade, né, desse compromisso que eu tenho e respeito com essa, que de fato é uma pele, ao sair daqui e se transportar por uma seda de memórias. Daqui sai fotografia também, eu tenho máquinas que entram nessas linhas e tiram daqui. Tá? Isso vai. Aí vem da instalação também, que ali vem do objeto, e todas delas para mim, cada uma delas é como se fosse um brasão que conte a história íntima e coletiva. Coletiva no sentido de família, coletivo no sentido de rua, coletivo no sentido de cozinha, país e mundo, que é aquela história que eu falei. Tá? Então, o que eu espero daqui para frente, no dia desse eu conversando com uma amiga minha, e nós fomos interrompidos por 2 vezes pelo celular que tocava dela. Aí, da mesma forma que em 2001, a Ivanilde me chamou a atenção, essa minha amiga também me chamou a atenção. Aí, cara, são 2 dígitos aí. O dígito do eletrônico do celular e o dígito artesanal, emocional de uma mulher. São 2 paralelos, completamente indiferentes um do outro, estranhos um ao outro. Entendeu? Só que eu não sei o que pode, ou pode não, eu não sei o que vai dar. Mas a minha intenção, ou a minha pretensão, se eu posso assim, querendo ser até arrogante, a minha pretensão é entrar nessa mata íntima e descobrir cada linha dessa. É como se você olhasse a Amazônia de cima, você vê um verde, um único verde, mas na medida que você vai entrando, você vai descobrindo outros verdes, outras tonalidades. Aqui você vê um conjunto de linhas, mas cada linha dessa, cada dia, teve um momento, teve uma noção, uma dedicação e um depósito de vida. Cabe ao artista, não ao botelho, mas ao artista perceber, conquistar, tá? Incutir um respeito e até conhecer individualmente cada linha dessa. Eu espero que Deus me dê vida suficiente para isso. Obrigado. Na verdade, vou falar não só desse trabalho, mas eu queria contextualizar um pouco mais do meu trabalho e também
acho que converge bastante com o projeto do Maurício, com o projeto apresentado do Botelho. São dois projetos que citou talvez um pouco mais também essa paisagem que o Botelho acabou de comentar. Tentar a luz apagar. Então, é curioso agora falando das tábuas, e teve uma situação agora que eu colaborei, né, no projeto lá do Maurício, ele fez esse plano. E aí a gente estava lá pintando e do lado tinha uns estaleiros, carpinteiros navais. E aí o pintor, o coordenador das pinturas dos barcos, pediu uma tábua de carne, o carpinteiro fazer uma tábua para ele levar para casa. Tá? E aí o cara pegou a madeira, as madeiras são muito boas, né, de pesado, muita qualidade, espessura razoável. E o cara caprichou, fez uma tábua assim, com cabo, e aí ele ficou realmente com receio de levar para casa, com medo das emoções da mulher, né? Que virou uma... Eu conheço a história do relacionamento dele, mas ele ficou em dúvida se levava ou não, porque ele estava levando praticamente uma arma para casa. É só matar um. Então esses dois projetos que eu vou comentar é Visualidade Ambulante, os dois eu já até expus aqui em São Paulo. E o outro é Banzeiro, que é um trabalho que eu fiz com os carpinteiros navais. E são projetos bem pontuais, assim, bem importantes dentro da minha produção, porque eu sempre comecei pintando, né, e chegou um momento que eu travei a pintura, não conseguia pintar, enfim, não estava satisfeito com o resultado disso. E, enfim, o Botelho comentou a persistência do artista, então, a meu ver, assim, ser artista não é uma escolha, sei lá, para o nosso contexto de vida, sei lá, não acho nada inteligente a gente dizer, legal, você é artista. É uma necessidade. E a necessidade de produzir, de continuar fazendo arte, mesmo esgotando, achando que a pintura já não me satisfazia, e nem mais só o desenho, eu descobri que era possível fazer arte a partir de outras coisas, né? Apropriar. E essa percepção surgiu uma simples ida à margem do rio, Tacaiunas, e tinha uns caras construindo uns barcos, tinha sobra de madeira pintada, assim, do barco velho e tal. E eu vi que era possível pintar. Para mim, arte era desenho e pintura, escultura. Até então, tinha 16, 17 anos. Tinha muito contato, muita referência do universo da arte. E aí comecei com isso. Mas até esse projeto aqui, a relação de apropriação era uma relação muito de furto, né? Que com esse projeto, que o interesse a princípio vem pelo objeto, de uma beleza estética, mas o processo de conseguir esse objeto me levou a uma relação e uma imersão num mundo em universos e realidades que eu nunca tinha me deparado. Então, a partir daí o trabalho não é mais a mera apropriação. Comecei na prática, enfim, exercitando isso, a entender e a importância do que é o que tem por trás do trabalho, né? Para muitas vezes, mesmo quando eu não tinha essa consciência, ao apresentar o objeto, as pessoas poderiam também perceber várias camadas por trás. Mas isso foi muito mais importante quando eu comecei também a viver essas outras camadas para chegar ao trabalho. Começa aqui o projeto em 2009, que Marabá a foto não está muito boa, assim, mas não dá para, eu também estou um pouco mais, eu quero ser bem breve, assim. E tem uma orla, Tocantins, o rio Tocantins, e tem uma praia no meio, então tem uma movimentação de bares, de boates. Durante a semana, no veraneio, é muito forte isso, os ambulantes ocupando e eles disputam o espaço. Tem até um vídeo com os nomes que eles
eles demarcam o território mesmo, escrevem, demarcam uma linha, escrevem o seu nome no chão onde eles ocupam, o melhor lugar, em frente ao boate, o restaurante mais movimentado, enfim. Tem uma disputa de espaço ali também, por uma questão do comércio, né? E no meio de todo esse caos, eu frequento muito essa região, né, nessa época, comecei a perceber a beleza desses isopores, que enfim, era uma coisa puramente funcional, né, gelar bebida e tal, e a fita tinha uma função de proteção, mas era extrapolada essa função, porque tinha um cuidado estético muito rico, né? E daí comecei a me aproximar, consegui uma bolsa de pesquisa, me garantiu 1 ano de trabalho, e o propósito inicial era trocar o isopor usado e dar um isopor novo e alguns rolos de fita também para eles refazerem, reelaborarem essa decoração. Só que aí que aconteceu essa coisa das relações, né? Que eu achei que eu ia trocar o isopor aqui e tal, mas pô, o isopor vem cheio de bebida. O método não foi eu que defini, claro, foi o processo que foi definido isso. Então eu tinha que ir na casa deles, tomar, enfim, conhecer família, tomar um café, passar um tempo, saber dos problemas, enfim, a maioria, tem muitas coisas que, enfim, que dá para, preciso ainda levantar isso, desdobrar isso de outra forma, que eu não sei ainda. É muito material, que não é objeto, né, que eu não sei ainda como lidar com isso, mas que está me inquietando, assim. E, enfim, a maioria são mulheres, separadas, aquela coisa, né, que ficaram com os filhos, então essa atividade entra como um complemento de renda, depois isso vira a principal fonte de renda, enfim, tem todo um conjunto de coisas assim que vai além questões sociais, enfim. E também problema, por exemplo, eles incomodam os donos de estabelecimentos nessa obra, porque eles vendem a bebida um pouquinho mais barato. E aí os caras têm implicância. Então começou uma época que eles tinham a polícia fazia arrastão. Chegava a fazer um arrastão, levava com a bebida, com tudo, tinha um investimento ali, tinha um caminhão, um monte de troglodita e ia levando tudo assim. E a maioria só mulheres, não tinha muito o que fazer, junto com a polícia e tal. E aí começou a se juntar, hoje eles têm uma associação com mais de 200 membros, então assim, isso gera um interesse político, né? Então o vereador já resolveu, porque 200 famílias dão um monte de voto e tal, tem toda uma... Eu fiz um vídeo, uma vez teve a presidente da associação me pediu um vídeo, porque ela teve uma reunião com o prefeito, queria exibir, para justificar o trabalho deles, enfim. Eu sei que hoje eles não têm mais esse problema, se organizaram, o trabalho acabou tendo um retorno que nem eu também fazia ideia de que pudesse ter. Eu reuni esse material, tem um monte de possibilidade de histórias que eu poderia contar, vai ser agora aqui, e reuni, fiz alguns experimentos e fui começando a construir algumas possibilidades do trabalho. Isso é uma montagem no ateliê, que era, na verdade, é o galpão de arte da Marabá, que hoje está fechado, mas também sempre usei como ateliê desde 97 até 2011. Essa é uma montagem aqui. E a última montagem foi essa. Do Tomin, né? O trabalho, eu tenho um interesse por arquitetura também, o trabalho começou a caminhando algumas coisas, assim, mas... E é tudo muito natural, né? Como o trabalho eu era pintor, aí comecei a fazer apropriações, mas a coisa ainda era muito histórica, claro, não deixa de ser, mas o objeto ganha um corpo maior, de repente isso é escultura, daqui a pouco o conjunto de esculturas se transforma em instalação, é tudo muito... Mas foi natural. você que definiu esse lugar? Como é que... Foi. Porque a coluna ficou muito boa, né? Sim, foi. Uhum. É porque assim, eu queria fazer uma montagem mais por esse caminho aqui. Uhum. E aí eles me deram aquele vão todo, mas é horrível aquele porque assim, tem livraria, tem restaurante, as paredes são coloridas, tem a escada ao fundo, tinha um trabalho na vertical de um outro artista que estava mais à frente, então
não é só olhar o piso cinza e tal. Então, quando eu comecei a colocar o trabalho, era difícil, assim. Não é uma questão de competição do trabalho, mas acaba que é muita informação, o trabalho perde a potência. Assim. Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? E aí acabei chegando nessa solução. Que não foi fácil, eu achei que é um processo meio doloroso. Eu senti, sair da ateliê com uma ideia, achando que vai ficar legal, assim, tem a planta baixa do lugar e quando vai ver tem. Não é só isso. E ele se expandia também. Ele teve um problema, era muito volumoso, aí chegou uma parte, a exposição não abriu com tudo isso. Abriu só até ali, né, aquele isopor, inclusive a exposição, enfim, esse projeto eu fiquei um ano, já mais bebi mais ainda, porque tinha que interagir, né, o meu processo não era de... Eu pensava, vou encontrar a presidente da associação, vou fazer uma reunião e propor o trabalho, mas não... Aí eu comecei a pensar, não, vou cada pessoa, né, então a relação era específica, não com uma instituição, mas com cada mulher. E aí era um incentivo do Estado, e quando eu fui fazer a exposição a primeira vez em Belém, o Estado não pode dar álcool, não pode ter bebida alcoólica na exposição. Aí eu, com o argumento de que tinha que ter, ele fazia parte do trabalho, e acabei conseguindo, e dentro do isopor tem bebidas. Que aí as pessoas podem, realmente a exposição vira o acesso do... Bem, aqui foram poucas cervejas. Acabou rapidinho. Mas foi... E aí... Deixa eu te perguntar, por que tem bebida dentro? Então, o universo por causa da história. Também. Da história da colheita desse material. Que é usado para isso. Que é usado para... no vernissage sempre se bebe, enfim, tem uma comemoração. E aí, em vez de ter alguém em seguida, eu preferi usar o próprio trabalho como um espaço de coquetel. Todos estão desfuncionalizados, só menos um, né, que realmente serve e incorpora essa realidade novamente do trabalho. E esse é um outro projeto que foi feito no ano seguinte, chamado Banzeiro, que é a questão da água de volta, né, a água agitada dos rios e tudo. E eu queria construir, representar isso com esculturas, com uma instalação. E aí pensei na possibilidade de várias coisas, até que cheguei nessa solução que são essas estruturas chamadas cavernas, que é como se fossem as costelas que dão estrutura o casco do barco, né, dão uma forma e aí a gente comprou umas pranchas, umas peças grandes, encomendadas assim. E esse senhor Valdeir, ele trabalha há quase 40 anos como carpinteiro, aprendeu com o pai e tem orgulho de dizer que nem o filho está aprendendo isso com ele, porque ele acha que isso vai se acabar e que não quer ver um filho dele trabalhando nesse ofício. Então, tem sentido, assim, por exemplo, quando você pega... Tem umas cidades no Rio Araguaia que estão assim, a 12 quilômetros das estradas. É uma cidade que tem mais de 200, quase São João com 300 anos. Que é uma cidade que está parada no tempo, tem, sei lá, 5 mil habitantes, tem uma igrejinha linda, umas construções do período lá, que era importantíssimo porque ela era à margem do rio. E aí na década de 70, naquele período de ditadura e tal, que começam a construir as estradas na Amazônia, o rio perde função. A estrada, que é o grande meio de circulação de bens. E o barco, ter um grande barco era como ter um caminhão hoje. Então ter um grande barco hoje não faz sentido. Então o ofício deles está realmente se perdendo. E o cara que tem grana hoje tem uma lancha enorme e tal, fica no mínimo um jet ski lá para ficar tirando onda na praia, no rio. Então eles naturalmente percebem isso. Esses caras esse aqui tem mais de 20 anos que não sabe o que é construir um barco, eles só fazem reforma. E canoa, porque canoa, a pesca já não é muito significativa,
Então não tem sentido ter um grande barco. Então são várias. Então o trabalho e convidar ele foi bem importante, assim, essa relação. E daí algumas montagens no início do trabalho. Ele fez o trabalho contigo, assim, nesse Ele sentido construiu. de construir todos os trabalho. Não precisa nem pegar essa mulher certo. O cara é um monstro, né? Só de trabalhar com isso, com força. Que madeira que é? Então, essa madeira é chamada piquiá, que é a do fruto piqui. Quando eu fiz o projeto, eu desenhei, pintei tons de madeira diferentes, porque vou ter um dinamismo visual, tal, com os tons da madeira diferentes. Aí quando eu fui fazer com o cara, isso é uma relação legal, de você tá troca mesmo. O cara falou, só pode ser feito com uma espécie de madeira, que é essa. Ela tem um veio que é entrelaçado, que dá essa sustentação, que é uma curva, né? Geralmente a madeira tem um veio reto. Se você faz uma curva, ela quebra. Então essa tem é quase um USB, assim, o princípio dela, todo entrelaçado. E é uma coisa que a gente pode usar para isso. Assim, a compra da madeira é outra não. Normalmente ele usa essa madeira para fazer. Ela é usada só. Entendi. Ainda bem que estão fazendo pouco. Senão, não ia ter. Enfim, a compra da madeira foi outra. Tem muitas coisas, né? Muitas histórias que a gente pode ficar discorrendo assim, mas eu fui comprar madeira em Marabá, aí encomendei pro cara, paguei uma parte adiantada, aí o IBAMA, sei lá, fechou a madeireira do cara. E ficou aquela novela, pagado e tal. E eu tive que ir atrás de uma cidade vizinha, que fica a 2 horas de lá, chamada Jacundá, que é uma região cheia de madeireiros. Aí fui e tal, beleza. Escolhi a madeira, comprei e tal. Os caras serraram. No dia de buscar, o caminhoneiro não queria buscar. Eles têm medo de apreensão. E eu não queria nota fiscal, porque a nota fiscal não legaliza nada, é só a origem é a mesma. É ilegal a madeira. Então a nota fiscal é só um camuflagem, né? E você paga muito mais caro pelo documento. Mas a procedência da madeira é a mesma. E aí um senhor que sempre trabalha, faz transporte comigo, o carro dele não suportava o peso, porque também é um peso grande que eu não fazia ideia. É madeira verde, né? E a espessura e a densidade da madeira. Eu consegui assim, falei com uns 6 a 7, até que eu achei um senhorzinho lá disposto. E a ideia era brincar com o processo, né? Eu falei, não, eu tenho grana, a gente vai pagar a propina todas que precisarem, o percurso de lá até aqui. Aí chegamos lá por volta de 11 horas, e todo mundo vai à noite, vai à noite. Eu falei, não, é pior, porque à noite os caras ainda tem, porque muita gente tenta fazer à noite, transporte. Eu fui 11 horas, cara, parece piada, mas assim, os caras ficam em frente, é uma rua de madeireiras, a polícia fica em frente, uma viatura, com 4 marmanjos lá, em frente a Teumbogu, das madeireiras, e não fiscalizam as madeireiras. Mas na hora que você sai, eles te abordam. Aí a gente chegou 11 horas, aí deu um tempo e tal, foi o tempo que eu fui no banco fazer a transferência lá pro cara, e eles têm que almoçar, né? Aí saíram, a gente saiu. Aí no meio do caminho, beleza e tal, quando eu estava chegando já em Marabá, tem outro bambu, eles estavam lá, já perto da cidade. Aí não teve jeito, aí pararam e estava aí um senhor que trabalha assim, com assistente, e o caminhão veio um carro assim bichadão, cheio de tudo sem extintor, documento, vidro quebrado, sabe assim, tudo errado. Aí, e os caras não implicaram com a madeira, porque primeiro, para que é? Para um barco. Pelo poste da madeira, era um barco de alguém que teria muita grana, que eles não iam incomodar. E eu não tinha cara de ser o dono do material. E aí eles implicaram com o carro, e eu falei, pô, mas se prender o carro, vai prender minha madeira. Aí eu fui, o cara falou, não, resolve aí um valor, a gente pagou uma grana. Aí quando chegou em Marabá, passou da ponte lá no Rio Tocantins, tem uma outra barreira, mas já era tipo 1h30 da tarde.
e sol muito forte, os caras estavam na guarita, a gente passou. Aí deu tudo certo. Mas é uma aberta. Tá, mas desculpa te interromper, mas essa madeira, na verdade, ela não pode ser mais extraída. É proibido. Quase toda madeira hoje é oficialmente proibida, né? E aí eu fiz essa montagem aí na praça, lá na orla, onde eles realizam esse trabalho, né? Essa foto é um problema, porque é linda e já foi um convite, assim, de uma exposição. E toda vez que eu monto o trabalho, as pessoas querem interagir. Acho que é. Mas é bem. É bonito, mas não é confiável, é perigoso. E pesa aí. Aqui os pais, eu conversei eles. Mas aí se cair e se machucasse, aí é problema meu. Nessa hora ninguém fica assim. Esse trabalho ficou destinado para a Casa das Janelas, lá em Belém. E aí eu fui apresentar a exposição e o peso o museu não suporta, porque o primeiro andar é de madeira e é antigo, então já está detonado, somando o peso da madeira com, sei lá, 20 pessoas, não suportaria. E tinha mais 2 trabalhos que entraram na exposição também que são pesados. E aí eu fiz a exposição nesse Fosso do Forte, que é uma região bonita, e que eles não usam como para a exposição, porque não pode furar a parede, não pode pisar na grama. Foi uma grande negociação para conseguir isso. Fiquei bem contente com o resultado. E depois a madeira também absorveu essa marca do tempo, bem mais interessante. Mas enfim, é isso. E aí o trabalho agora que eu falo um pouco aqui do trabalho, que eu não precisa falar muito, a gente está diante dele, e é quase óbvio, né, as relações que ele estabelece aqui com a exposição, bem direta. Fiquei pensando, fui ver, me convidaram para fazer uma intervenção no corredor, eu fui ver o que já tinha sido feito, foram bastante coisas legais, assim, bastante projetos aqui. Pensei em umas ideias várias e achei que não deu certo. E quando eu peguei o projeto mais definido da curadoria, assim, da Camila e Thaís, foi interessante para fechar a ideia. Assim, a ideia veio mais fácil. Tem muito a ver com a proposta da exposição. Então é isso, é criar esses 2 territórios, né, de chegar e entrar nesse outro universo que é. E a madeira feita onde? Então, o trabalho foi feito aqui, em São Paulo. No caso desse trabalho, assim, essa questão de ser uma... Bem que é específica a medida, eu não ia pegar uma porteira de verdade, cortar e adaptar isso aqui. Quero fazer aí, no projeto, a ideia me interessa mais do que a matéria disso. Então, ficou bem feito, os caras foram cuidadosos. Eu fiquei com receio no início de ficar uma coisa meio de cerquinha. Mas não, teve um corpo legal, tá? Um gostei, assim, fiquei bem contente. É isso. E depois que eu falar, a gente fala, velho. Pode fechar isso aqui, senhora? Pode fechar. Como a gente está falando aí de madeira já, eu estou partindo desse trabalho que foi na mesma época que eu fiz o trabalho que me levou lá para Marabá, que é um trabalho no DIC, da Vila Gilda. Aqui é um trabalho feito no Copan, com basicamente 1 tonelada de madeira recolhida, então é refúgio de madeira, sobras de madeira, onde ao mesmo tempo que eu estava fazendo trabalho no DIC, eu fui recolhendo em São Paulo essas madeiras e estocando no ateliê, que eram 2 projetos que estavam acontecendo, tanto na minha cabeça quanto na prática, ao mesmo tempo. Esse aqui se chama Sobre Mar, Madeira e Outros Animais. E veio principalmente de uma ideia da pintura que eu estava realizando no DIC da Vila Gilda, que é uma favela em Santos.
E aí essa ação aqui aconteceu aqui em São Paulo, lá no Copan, bem na fachada do edifício, ali no foyer. Que lembra do mar, que tem toda essa relação e não vou falar dele diretamente, ele é só uma referência aqui de como essa matéria está presente nesses trabalhos. Eu vou passar rapidamente que é anterior, eu gravei um. Então esse daqui é um trabalho que primeiramente me levou lá para Marabá. E é interessante a forma como ele aconteceu, porque ele estava sendo exposto aqui em São Paulo, isso em 2009, quando eu conheci a Deise. E normalmente as pessoas que viam esse trabalho exposto pensavam que isso daqui estava sendo realizado ou em Fortaleza ou em Belém e nunca identificavam com São Paulo. A referência de todas as perguntas e questões vinha sempre do norte do país, das moradias de lá. E quando a Deise viu isso aqui, ela falou, pô, vamos levar esse trabalho para Belém. Teve um evento, como esse trabalho é um trabalho coletivo, feito com os moradores dessa região, né? Também tem toda uma história por trás. Vou tentar hoje focar aqui no trabalho dos farmos, né? É em Santos, isso fica numa parte que até em Santos as pessoas também não conhecem. Até em Santos, quando eu mostrei esse trabalho, achavam que era em outro lugar. E daí até uma conversa que a gente teve no sábado, que a gente pensa no norte, na Amazônia, como um lugar de preservação, e é o mesmo tipo de ação que acontece lá, acontece aqui, de exploração e de prática, né? Exploração dos espaços. Isso fica na zona noroeste de Santos, é uma favela que pega Santos, São Vicente e Cubatão. Então aqui foi um trabalho de reconstituição, troca das madeiras, impermeabilização, pintura, né, e a construção conjunta. Então todos os moradores pintavam, escolhiam as cores, definíamos coletivamente essa montagem, né, mas partindo dessa sequência de cores, de faixas fixas, de espaços de cor, que acreditava que era a forma mais direta de conseguir trabalhar sem ter desenhos e sem ter referências muito fortes, que todo mundo conseguisse compartilhar essa experiência, tanto nas oficinas, nos trabalhos coletivos, né, partindo de composição, de escolha de cores. Então a gente tinha aqui um barracão cedido pela Coab, lá em Santos, um trabalho com muitas parcerias assim, para acontecer. E foi ele que basicamente, aqui acontece dentro de um ponto de cultura que tem lá, que chama Arte do DIC, que era onde ele se reunia, formou, né, com as lideranças encontros, e ia definindo os formatos dos encontros, os dias de trabalho, como as casas iam ser trabalhadas, as pessoas que iam entrar. Isso daí, bom, esse aqui é um desdobramento dele aqui na represa Bilhes, em São Paulo, já depois do projeto. O trabalho em Santos ele continua desde 2008 até hoje, com outras ações, com outras possibilidades que se criaram. E é interessante como esse trabalho foi me levando para vários pontos que estavam sempre com uma ligação com o mar, com a água, com o rio, com a represa, com algo próximo disso. Então, a partir dele, eu fui para Belém e depois para Marabá expor esse trabalho do DIC, de uma forma bem... Eu fui basicamente expor o trabalho. Fotos, ampliações, catálogo. Bom, aí eu estou passando bem rapidinho, já vai todo mundo ter uma ideia geral dessa projeção, que é a projeção que está aqui em cima. Depois que abrir, eu deixo ela acontecendo. E quando eu fui expor esse trabalho em Marabá, a gente teve uma ideia, também foi um convite de fazer uma oficina lá, de realizar uma ação. E aí eu pensei, andando pela cidade, em agir num barco. E aí foi uma oficina que a gente fez com alguns artistas de lá, né, o Botelho e o Marconi já estavam nesse processo, né, aí foi quando o Marconi conheceu até esse trabalho. E que eu pensei, engraçado que já estava todo aberto isso daqui. São muitas fotos. E muito rápido.
Pode ser um pouquinho mais. Tem mais rapidez do que foto. Porque ele estava aberto, era para ter aberto de outro jeito, só que ela foi sumir aqui em algum lugar. Enfim, aí lá em Marabá, o que aconteceu foi fazer essa oficina e encontrei um barqueiro, ele escolheu uma canoa, que era uma coisa rápida e eu tinha poucos dias para ficar em Marabá, e a gente acabou pintando uma canoa de um pescador, no Cabelo Seco, que é um dos primeiros bairros de Marabá, onde foi a criação de Marabá. E dessa oficina surgiu a ideia e a vontade de pintar realmente os barcos da cidade, de ampliar essa ação, né? De ampliar esse trabalho. Isso foi desenrolando, a gente foi mais pensando, voltei para cá, enfim, continuei os trabalhos, até que surgiu esse projeto e a gente organizou dentro do trabalho do Carajás Visuais uma oficina, uma residência artística mais longa, que foi quando eu fui para lá. E que o trabalho começa com reuniões, então vou tentar resumir esse formato, que é muito parecido com o que aconteceu em Santos, com o que aconteceu em outros projetos que eu realizei, que era primeiramente entrar em contato com uma associação. Então teve o contato inicial com essa associação de barqueiros, alguns são pescadores, mas a maioria são barqueiros, que fazem a travessia do Rio Tocantins. E no início, por telefone, parecia muito difícil, porque eles não estavam compreendendo, eu não estava lá, né? Eu não estava conversando sobre o trabalho, desde que entrava mais em contato com eles, fazer essa... E eles não conseguiam visualizar o que aconteceria. E aí quando eu fui, a gente marcou essas reuniões, e foi uma coisa muito direta. Porque inicialmente era uma ideia de onde a gente ia pintar os barcos, né? Eu fui com uma proposta apresentando esses trabalhos anteriores, né? E como seria o trabalho de pintura nos barcos, que envolvia... Ele não tem uma ordem, é a mesma projeção que está aqui, que faz parte dessa instalação. Então a gente teve essas primeiras reuniões com o Sérgio, que era o presidente da Associação dos Barqueiros, que é o presidente da Associação dos Barqueiros, o vice-presidente, e a gente foi ali para um bar tomar só água e refrigerante, para essa primeira conversa e nos conhecer. Né? Antes disso eu já tinha dado uma andada, conversado um pouco no ponto onde eles ficam reunidos, o Sérgio, que é um construtor naval, e é onde os barcos param durante uma época, porque são reformados, são refeitos, e os pescadores e os barqueiros ficam ali reunidos, conversando, tirando sarro, dando apelidos, que foi a coisa que eu mais aprendi lá. Todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha uma graça, e a relação foi muito rápida, como aconteceu uma interação extremamente interessante, que tem um texto que eu tinha escrito, que eu vou lembrar hoje falar, que chama Entre Comer a Piaba e Beber Água do Tocantins, que foi o que me deixou, no final, mais contente do trabalho inteiro, que comer a piaba lá em Marabá é um peixinho pequeno que você tem que engolir sem mastigar, né? Você come ele cru, e significa que você não sai mais de Marabá. E esses barqueiros fizeram esse convite, né, para que eu continuasse lá ou bebesse água do Tocantins. E acho que isso formalizou, de certa forma, toda essa nossa relação de trabalho, de confiança, de troca, principalmente. Então aqui eu vou comentar algumas fotos sem essa ordem necessária. Esse é o Cabeça, a gente reuniu. O Cabeça, ele é considerado ali o pintor dos barcos. Em Marabá não existe uma tradição de pintura de barcos, como existe em Belém e em algumas outras cidades do Brasil. Lá não existe isso, e a maioria dos barcos tem uma propaganda da Laular, da Nokia, de celular, que fica aqui em cima, que vocês estão vendo agora. Esse é um barco cru, sem a propaganda, mas a maioria deles anda com essa propaganda o ano inteiro. Só que eles recebem um valor da Laular, dessa grande empresa que domina ali a região, para ficar um mês. Só como eles não têm dinheiro para repintar o barco, aquilo lá vai ficando durante o ano inteiro. E na verdade eles não gostam muito disso, mas entra em R$200 para cada um, e
todo mundo aceita, né? Então o projeto ele propunha inicialmente a pintura dos barcos, né? É um projeto aprovado pela Funarte, onde a gente fez uma troca, né? A exposição daqui é esse intercâmbio que o projeto propunha, né? Da visita das pessoas lá, deles vindo para cá, enfim, de uma troca tanto de residência, quanto dos artistas, quanto de outros produtores que foram para lá. E o meu projeto, ele se constituía disso, da pintura dos barcos, principalmente. E de como isso depois organizou várias relações e definiu, né, outras questões que aparecem no trabalho. Como o Margoni também estava falando das questões dos isopores, né, como isso vai para a cidade, como os barqueiros começaram depois reivindicando o espaço deles, que era muito visitado. Aqui é a escadaria onde a gente realizava a pintura. E essa daí era uma turma, uma equipe de pintura, né? Aquele ali era um dos garotos da equipe, tinha o Cabeça e o Magrão, que eram os principais pintores, né? Com quem eu comecei o contato, apresentando desenhos, né? Eu fiz alguns desenhos iniciais para ter uma ideia. Então ele parte de uma ideia que a gente trabalha muito com cores, né? E depois com alguns desenhos que iam nas caixas do barco. Isso tudo foi realizado nesses primeiros encontros que a gente fazia na Associação dos Barqueiros. Eles comentando o que era necessário ter no barco, que era a linha d'água que tinha que ser pintada, que era uma obrigação. E no início apareceram várias obrigações que depois todo mundo falou, não, mas isso não é necessário, o que a gente precisa mesmo é essa linha d'água que a Marinha cobra. E o resto a gente pode definir do jeito que a gente quiser. Isso também, tudo depois de várias conversas, né? Porque cada barqueiro tem uma forma de trabalhar, de agir, de falar e a sua personalidade. Esse daí é o Pardal, que é um dos barqueiros que resolveu pintar o barco dele, né? Então a gente tinha assim, vários barqueiros que queriam pintar o próprio barco e outros que a equipe de pintura que a gente reuniu, né, dava conta. Então o barqueiro normalmente escolhia as cores, eu ia definindo algumas que entravam no meio, porque alguns queriam todas as cores, outros não queriam amarelo, outros não queriam laranja. Então a gente ia compondo a partir disso. Então vamos colocar um branco no meio, que tipo de desenho você quer na caixa. A caixa é essa parte onde tem as bandeirinhas, né, e onde vai o nome, ali no caso Filocreão de Marabá, que é do Saci. Foi o primeiro barco que a gente fez. E a partir do primeiro barco todo mundo queria realmente. E aí a gente tinha uma lista desses barqueiros, organizada pelo Sérgio, que assim, entrou também de cabeça no projeto. E eu acho que esses projetos só podem acontecer quando há essa tomada de poder, de achar, não, o projeto é realmente nosso. E aí o Sérgio, que é um cara que faz todas as maquinações ali para a coisa dar certo, e como em qualquer associação, comunidade, relação de pessoas que tem todos os seus problemas inerentes, né? Então aqui você vai ver o trabalho do Marconi, que o projeto era que eu realizasse 10 barcos inicialmente nessa residência de um mês, diariamente indo ali. E depois a gente conseguiu um apoio da prefeitura, entre aspas, porque até hoje ainda há uma discussão com a prefeitura, né? Eu tenho muita vontade em todos os projetos que eu faço de envolver um número maior possível, tanto de iniciativa privada, quando é um apoio do governo, da cidade, secretarias, enfim, de chamar eles para um projeto, para trabalhar junto, né? Por mais que tenha divergências. E aí a gente ampliou para o número de 30 barcos. Foi quando entra o Marconi e o Botelho também, que deram continuidade para a pintura dos barcos. Então a gente se reuniu, né? O Marconi não estava lá no começo, o Botelho estava me acompanhando nessas pinturas, mas ainda timidamente, né? Queria só pintar os barcos. E quando o Marconi chegou, ele também assumiu para dar essa continuidade. A gente conversou sobre como definir essas cores, como estava sendo a conversa, né, com os barqueiros. E era sempre esse trabalho coletivo, apresentava um desenho, às vezes eles apresentavam um desenho, aí a gente discutia uma cor para cima, né, porque em cima aí uma pintura com tinta de piso, e aqui basicamente tinta
esmalte. E vocês pagaram algo por eles? Não. Então, todas as tintas, né, a gente dava essas tintas, o projeto, a organização do projeto, né, foi que a gente tinha a condição de bancar tinta e a equipe de pintura. Essa equipe de pintura era profissional, ali de realmente realizar o trabalho, recebendo pelo trabalho. Mas então, Os desenhos foi negociado o valor também. Isso até hoje está também nessa discussão, porque quando a prefeitura entrou para os 30 barcos, a gente quis negociar esse valor dos R$200 que essa empresa dava para eles fazerem a pintura das propagandas em cima. Né? E isso está sendo desenrolado até hoje, porque até hoje a prefeitura não veio com esse valor. E depois que esses barcos estavam pintados, a gente realizou algumas ações no rio, tanto de uma barqueata quanto no final de uma performance, fazendo, se vocês devem ter visto naquele cartaz que está ali na frente, né, que foi uma espiral, uma buiúna, toda definida a partir dessas reuniões. Então, como os barcos iam dar conta disso. Isso chamou muita atenção e muita presença das pessoas da comunidade, da cidade, ali naquela escadaria, que era muito frequentada. E já pensando nessa questão mais política, essa empresa começou a chegar nos barqueiros individualmente e queria convencer eles de receber o valor para fazer essa pintura em julho agora, que ela é só para um mês, né, de veraneio lá. Então, é mesmo muito importante, que eles trabalham muito, tem uma grande circulação. Exato. Então, é quando essa empresa chega, em geral, para negociar, né, essa pintura em Essa cima dos propaganda. barcos, essa propaganda. E aí que acontece? Depois. Alguns barqueiros começaram a comentar isso virou, né, uma conversa paralela, não ia para a associação diretamente. Alguns barqueiros falavam, não, a gente não vai pintar de jeito nenhum, a gente fez um compromisso, porque tinha um compromisso com o projeto, né? E eu acho isso também interessante, porque ocorreu uma reviravolta ali de como essa empresa trabalha com eles, porque eles não gostam dessa coisa, mas já que eles recebem, não tinha nenhuma ação antes, isso para eles é importante. Mas aí começou a criar essa polêmica, né? Porque a empresa não ia falar diretamente na associação, ia falar com um ou outro. Então, essa forma de desestabilizar qualquer organização civil, né? Que para eles não é muito interessante. E os barqueiros queriam continuar com essas pinturas, querem continuar, né? E está nessa discussão, porque a gente queria a parceria da prefeitura e até a parceria dessa empresa, né? A gente chegou a visitá-los, a ter várias conversas, mas, enfim, para quem já teve esse tipo de papo em grandes empresas, sabe que é um papo de dieta, né? Fala uma coisa um dia, no outro dia fala outra, outro dia fala outra, e a coisa não anda. E a gente fazendo, e a coisa tomando uma amplitude, né? Qual o período? Grande. Oi? Período? Basicamente 3 meses, né? Que a gente acabou mês passado com essa performance, que foi no 1º de maio. Começou isso em março, né? E continua todo esse contato, né, com eles. Né? Criou-se um vínculo muito grande com esses barqueiros, de amizade, de E foram pintados confiança. todos os barcos? Foram 30 barcos. Quantos são? Desse tipo de barco, da associação, tem 50. Só que nem todos apareceram nas reuniões, né? Na reunião a gente teve uma presença máxima desses 30, realmente. Na verdade, nem iam eles. Às vezes a gente encontrava aqui no estaleiro, na escadaria, né? E ia conversando. Mas a gente fechou 30, que era o que o Sérgio, que é esse construtor naval, que preside lá, também tinha relação, que eram barqueiros ponta firme, que estavam lá na associação, que queriam trabalhar, e que contribuíam, enfim. Os outros são esporádicos. Né? Tinha um nome lá, a gente quis reunir todos esses nomes, mas não tinha... Eles não iam realmente nas reuniões, né? E normalmente eram esses que criavam as picuinhas, né? Que é da oposição, que, enfim. Mas é muito, E é muito louco. É. Fala. Mas alguns deles realmente não ficam na cidade, eles têm uma terra afastada, então assim, a margem do rio, então vão de barco, ficam para lá, o barco quase não... E esses foram pintados, a maioria deles, eles
estão na cidade realmente no verão, assim, no período da praia, fazem a travessia das pessoas e não criou muito problema não ter pintado isso. Porque os outros nem estavam ali. A gente acabou nem conhecendo esses outros e nem para a associação também era um problema, porque eram pessoas que não participavam, não contribuíam com a associação. Agora se fossem só os criavam. 10... Aí o que foi interessante de ter acontecido esse outro número, porque a gente investiu na hora. Quando apareceu a parceria, vamos embora, vamos fazer. Foi se vira. Porque todo mundo ia lá, começou a ter uma fila, né? Vamos pintar 10 na semana. E a gente dava conta de 3 e 4 durante uma semana. E aí a gente foi criando essa... Bom, a gente, como a cidade é pequena, a gente se encontrava basicamente todo dia, andando nessa orla, né? Seja de dia, de noite. Ontem eu pensei em algo que a gente discutiu lá, quando a Camila foi, que ia falar sobre espaços independentes, né? Eu lembro que no bairro dos Barqueiros, e botei um dia também falou, o espaço independente aqui é a escadaria. Porque a escadaria se tornou um ponto de encontro e de trabalho lá, né? E onde todo mundo se reunia, tanto para discutir, para onde estava indo, quanto para definir a pintura, definir cor, definir tipo de desenho. Xingar cada um no outro, comer peixe. É um universo muito, ao mesmo tempo que é descontraído, tem o seu lado, mas também tem suas tensões, assim, né? Porque e é um universo já deles, e você chegar, e você se encaixar naquilo Aliás, eu gostaria de pedir para o Maurício e para vocês, porque o Botelho e o Marconi fizeram uma mediação, assim, para o Maurício chegar até a associação. E no início, pelo que eu entendi, houve uma certa resistência, eles estavam um pouco reticentes, meio desconfiados. Mas o papel dessa mediação, assim, pré-início do projeto e como é que foi essa negociação, porque daí depois, o Maurício falou, né? Depois começou a ter fila. O meu barco também, que inicialmente com 10, mas o que aconteceu na negociação assim, foi mais da Denise, né, e do Jonas. Eu tive reuniões com eles, assim. Você acha que o Botelho também? O Botelho estava lá. E é compreensível, assim, primeiro, esses caras devem falar em artistas. Soa estranho, né? Artista, sei lá, pra morrer, aquela coisa... Não tem? Só isso. O que eu senti nesse momento, quando eu falava por telefone, era assim, o que o artista vai pintar no meu barco? A ideia de que... E eu falava, pelo menos as conversas que eu tive mais com a dele, eu falava assim, espera, a gente vai conversar antes, não é... Eu acho que é justamente, isso só acontece quando se reúne e, principalmente o Sérgio falava muito assim, quando o Margot fala assim, artista amor, eles não têm uma ideia do que é um artista ou um estereótipo, né? Do que o cara vai lá e tomar meu barco, vai pintar do jeito que eu não gosto, vai fazer... Vai fazer inspiração. Mas a propaganda eles não questionam. A propaganda da loja... Então, eles questionam, porque alguns conseguem tapar depois dessa propaganda. Eles não têm essa relação de troca com a empresa, de conversa, né? Mas eles precisam desse dinheiro, entendeu? Chega em dinheiro, é pouco, eles pagam basicamente a anuidade da associação. Sim, então, mas para eles é um dinheiro importante, né? Então agora, depois do projeto, chega a Leolar e quer pintar os barcos de novo, entendeu? E ao mesmo tempo, mais que eles não queiram, eles precisam desse dinheiro, né? Então, alguns precisam, outros já se negaram. Outros falaram que não queriam porque... É difícil numa situação mais... Mas a pintura também é um empreendimento, né? Sim, é um empreendimento. Aí que foi a troca. Alguns percebiam isso, que tinha um investimento em cada barco alto de pintura aqui. Tanto o trabalho dos pintores, o nosso trabalho diário lá, quanto da tinta, do material. Que a Leolar não pinta embaixo do barco, não pinta a caixa, não pinta por dentro, não pinta os bancos, não faz pintura da âncora que eles fizeram, do leme. Então, é a diversidade humana, né? Que acontece aqui até. Assim, cada um vai entender de um jeito, e um vai querer ganhar esses R$200 e o outro não vai. Né? Eu acho que o que aconteceu depois foi realmente isso. Esse questionamento de qual era o valor desses R$200, né? Que para alguns é extremamente necessário, alguns querem mesmo, e esse dinheiro entra com muita importância,
Fora que o e outros movimento que percebiam artista com... também, né? Aí que tá, normalmente os que não estavam presentes diariamente são esses que ficam aí reticentes com esse tempo. Os que estavam lá diariamente na pintura, visitando, assando peixe, comendo à noite, ficando no final do dia, criaram uma outra relação, né? Principalmente os que pintaram o próprio barco, né? Que aí a gente fazia quando um barqueiro assumia o próprio barco, a gente já tinha um valor a mais para dar conta de um outro barco, porque não precisava entrar para a equipe de pintura. Então, como essa discussão, ela aconteceu por isso, né? Alguns, por exemplo, que é uma coisa que poderia ser até mais explorada. Assim. Tem um barco um pouco maior, eles podem fazer passeio. Tem gente que paga um bom grana para dar um passeio no Rio, para fazer um churrasco. Tem barco que já tem uma churrasqueira adaptada. Essas são diferenças também da associação, né? O Pardal é um cara que consegue sobreviver melhor porque ele dá conta do barco, é um cara mais organizado. O Edmilson e o outro irmão dele também que fazem esses passeios, conseguem desenvolver outras coisas. Então, essa diversidade que tem, quando a gente tem muito uma ideia idealista de um lugar que tem uma cultura ribeirinha, e não é assim, é a diversidade humana, com todas as suas problemas. Isso aconteceu quando o Sérgio deixava isso muito claro nas primeiras reuniões. Ele falava, mas Maurício, apresenta uns desenhos, já leva lá na primeira reunião umas pinturas para a gente projetar na parede. Aí ele falava, Deise, consegue lá o projetor? Porque eles só vão entender, e aí o tratamento entre eles é o que maior. Tem uma brutalidade também, né? Não, eles não vão ter uns que não entendem nada. Se você não mostrar um desenho, o chorão lá não vai conseguir fazer a buiúna. Vamos deixar ele por um, vamos amarrar o barco dele. Só que isso os caras se conhecem desde os 5 anos de idade, né? O Magrão, que é um dos pintores, ele é muito criativo. E desde o início, enfim, eu fui com uma ideia que a gente pesquisou, desenho do Gavião, que é uma tribo muito próxima ali de Marabá, esses desenhos corporais. Tinha uma ideia de uma estética partindo desses desenhos simbólicos e da presença da cor, né? De cores fortes e de cores definidas. Não entrava em nenhum momento degradê. São coisas que a gente foi definindo nessa conversa e falava, pô, vamos ter uma linguagem, né? E aí o Magrão, nas conversas, eu falava, pô, Magrão, cria esse barco hoje, né? Faz um desenho na rabeta dele. E ele começou a assumir isso. Então ele começou a pirar nas cores, nas composições. E definiu um barco dele um dia, que estava bem maluco, assim, de cores. A gente queria chegar numa composição tal, e só a mãe dele deu conta, porque os dois irmãos não conseguiam conversar para definir, um queria uma coisa, o outro queria outra. E a mãe dele chegou em cima da escadaria um dia, eles discutindo, eu falei, peraí, eu vou falar com a mãe de vocês agora. E pô, um cara ali tinha 40 anos, outro 30, 20 e pouco. Aí a mãe dele falou, não, eu quero o amarelo aqui, o laranja ali, vamos fazer assim, e eles, não, assim mesmo, vamos fazer desse jeito. Então vamos já dar conta, se quisesse entrar no... Não, porque é um ambiente que você falou que é só muito masculino, né? É muita putaria, os caras têm que ter sacanagem, é difícil. Mas o caso desse cara que é um professor lá de uma faculdade, é um homem, um cara que... ele chegou muito... Ele não conseguia pegar sol, até o contato com o Nodo, comigo, foi muito estranho no dia, assim, então... foi legal como a equipe assim aconteceu, né? E outras pessoas que entraram, enfim, tinha muita gente que ia lá ver, tem várias fotos aqui do menino de 11 anos que ia todo dia lá pegar a máquina para fotografar, para ficar fazendo registro, vários dos closes que tem aqui é desse... O Magrão tem uma história assim legal do Magrão, realmente ele tem essa coisa artística mesmo forte, assim, os caras terminavam o barco, ele pegava uma tinta e ia fazer mais um detalhe lá na ponta, não sei aonde, ele sempre te dava um toque a mais, né? E o irmão dele achava ele babaca, porque ele é sensível, o irmão dele achava ele maluco, artista, fazia isso, pra eles é isso, assim, esse é doido, né? Tem que não dar muito ouvido pra ele. E era o cara que mais a gente ouvia, né? Porque a gente se identificava, ele era um cara... tem uns vídeos dele conversando sobre isso, tanto ele quanto o Cabeça. O Cabeça era mais... ele queria obedecer.
as pinturas são assim, vamos fazer assim. E o Magrão ele tomou esse partido de criar dentro das pinturas. Né? Depois eles quiseram expor algumas pinturas deles, foram lá no galpão, né? Já. Tem uma coisa que... porque o Cabeça é um pintor de barcos lá, realmente. O trabalho dele é esse. Né? Só que ele não desenvolvia... Ele não é criativo, não tinha uma história, né? Não tinha uma tradição ali. Existe essa tradição da construção dos barcos, né? Você mostrou um daqueles caras que fez as cavernas, né? Estava lá também, é um ajudante do Sérgio. E tem uma tradição que vai se perdendo mesmo, realmente, né? Com o tempo. E talvez essa da pintura ela renasceu, porque a gente foi vendo que vários outros barcos foram sendo pintados, né? Alguns tomam essa frente. Porque antes tinha mais cuidado, né? Hoje com essa coisa da empresa, dessas empresas que foi homogeneizando tudo, assim. E uma época também, a prefeitura começou a padronizar os barcos. Ela dava tinta e pagava os pintores. E as cores é as cores do governo, né? Eles reclamavam. As cores da escola, as cores do hospital, porque cada governo sai fazendo xixi em toda hora quando entra. Os caras, a cor tal. Aí, algumas vezes aconteceu isso, eles davam a tinta, pagavam os pintores, eles também ajudavam a pintar para o veraneio, para os barcos estarem mais bonitos e tudo. Mas eram as cores do Mas tem uma, assim, eu pude notar em Belém que tem uma tradição na rua dos carrinhos de sorvete, que o Emmanuel Nassar já fez até uma obra ligada a isso, né? Ao popular, que eles pegam pedaços de zinco e pintam, né? Eles são muito criativos, né, em Belém. Então é uma coisa que vem, que eu não sei de onde que vem, se vem do índio, se vem da pintura corporal. De onde que vem essa criatividade, né? Eles adoram essas cores, a pintura. Índio adora adorno, né? Pode ser que venha da pintura, né? Porque é uma terra que vem, o povo de Belém, a origem é indígena, né? Muito indígena, na maior parte. E uma mistura, né, também, que o autor Pereira tem. Ele Gente de todos os cantos do Brasil, ali, de São Luís, do Maranhão, de Tocantins. Talvez essa falta de tradição, né? Marabá é muito uma cidade recente, né? Que tem 100 anos, que é formada, né, por pessoas que foram para lá para a exploração da terra. Pequeno Brasil, na verdade, não tem muita essa coisa. Não tem uma comida típica, não tem. Está indo tudo essa necessidade. Eles aceitaram muito bem, né? Sim. Essa ideia da pintura dos barcos ou das casas. Mas o fato de não ter antes é que a questão deles não terem uma identidade. Né? Pode ser. Ou alguém não foi despertado, vocês foram despertar isso mesmo. É legal que o projeto envolveu o pintor, o barqueiro. Vocês fizeram a ponte. Tenta deixar alguma coisa, né? A ideia a raiz, né? Tipo o cara que fez lá o desenho do barco dele, ele criou uma emoção, né? Isso é meu. O Sérgio fez alguns desenhos que ele tinha muita zoação, via com sacanagem, às vezes fazia a lista foi reformulada. Nome do cara, nome do barco, e agora a gente colocou o apelido. Nós só não sabemos o nosso, que eles nunca falavam na nossa frente. Não tinha cor nos barcos? Não tinha. Essas cores padronizadas. Normais, não tinha relação. Não, essa coisa, essa criação afetiva, não tinha. Não. E aí. Tem alguns barcos pintados que tem tanto um nome diferente. Alguns desenhos eu ia tirando do passeio que fazia na orla, que alguns barcos tinham umas ondinhas, outros tinham faixas, tinham algumas definições. Não é que, tanto que o Cabeça ele já tinha essas definições de faixa, da linha d'água, vão pintar embaixo da caixa mais uma faixa, passar uma fita, isso era muito deles, né? Todos eles pintavam com uma fita que tentavam demarcar essas cores e deixar o barco mais apresentável possível, né? Que a madeira ela é toda detonada, ela tem uma vida, né? E eles querem deixar aquilo, que o esmalte tem essa potência, né? Uma tinta grossa que para madeira impermeabiliza e cria uma força, né? Uma tinta que vai para fora, que ela é exterior, né? Então eles já tinham isso, claro que tem também. Mas era muito sutil, assim. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer um barqueiro, eu fui para lá um pouco antes, uns meses antes de você, né? Eu fiz um passeio e o barco que eu andei, em vez de nome, tinha um número de telefone de celular. Não, mas esse todos tinham um nome e o número, né? Alguns.
tem. Que é para aluguel, fazer aluguel e fazer passeios, já é para você. E ele, o banquete ficou o tempo inteiro falando no celular, você tem que criar uma relação com eles. Tem uma coisa do Magrão que eu ia comentar, que era... Essas coisas que eu acho, é bonito, né? Marca pra caramba, assim. Várias historinhas, assim. E uma delas é o Magrão, eu sempre chegava mais tarde, né? E tal, ele chega às 7 da manhã pra começar o trabalho. E aí eu cheguei um dia e ele atrasou. Talvez foi na segunda, assim. Segunda todo mundo atrasa, né? Uns que não iam. Segunda a gente tentava não trabalhar. Quando eu fiquei lá, eu trabalhava até sábado, domingo e segunda era descanso. Aí eu tinha um chapéu de palha, tinha tinta, plástico, tinha lápis de cor, meus papéis, uma roupa que eu usava, uma camisa para proteger do sol, que não tinha nada para... Se transformava, né, para ir trabalhar. E aí eu cheguei lá e, já queria desenhar umas coisas e tal, material. Não tá aqui. Eu achei que eles guardassem junto com as tintas. Mas o material, o Magrão levava para casa dele todos os dias. Porque era o material do artista. Era um carinha que colocava tudo no chapéu grandão, jogava tudo dentro e saía de bicicleta segurando o chapéu e levava para casa. Com régua, tudo no outro dia ele trazia. Cabeça fazia isso também. As fitinhas, era tudo na bolsa dele, os pincéis e rolos melhores, tudo guardado. Tinha um cuidado com a associação também. O cuidado é a coisa dar certo, né? Que se perguntou assim, esse começo, como foi? O Sérgio ter essa presença, né, do Sérgio como voz ali, ativa, né? Organizou muito essa relação. Porque ele fala, não, vamos apresentar desenho que eles vão entender, assim. E aí na conversa, a gente realmente apresentava o desenho, não veio nenhum questionamento sobre a pintura dos bairros. Foi muito fácil como ocorreu, assim, a abertura deles, porque eu defini coisas assim, não vai entrar bandeira de time, não vai entrar símbolos, porque era um conceito que ele queria ter de linguagem para que a coisa não descambasse, porque eu já senti isso em vários outros projetos, e isso tem que existir, isso é interessante para eles que existam também, porque aí cria uma linguagem onde eles se apoiam e falam, puta, agora a gente tem uma coisa para trabalhar em cima. Então, a gente ia apresentando e não teve essa resistência à coisa, né? Teve uma empolgação e falou, vamos lá então. Se é assim a gente quer, posso escolher a cor do negócio? Então, o meu não vai ter laranja de jeito nenhum. Cara, eu levei uma lata de lilás. Quem disse que o abriu? Nunca abriu. Muito bem. Não, e o barco número 24? Quando chegou perto, eu tava lá nesse período, aí chegou, o Maurício deixou 10, aí a gente conseguiu. Aí também a gente agilizou mais porque ele tinha tipo de 3 ajudantes. E os ajudantes ficavam todos no mesmo barco, pintando cada um e batendo papo, né? Contando o fim de semana, não sei o quê. E não trabalhavam, cara. Eu sentava, ficava, e o cabeça não tinha capacidade de ir. Aí a gente começou a encostar 3 barcos, aí eu fui sugerindo assim, põe um em cada barco, porque eles faziam uma base branca já. De repente rendeu. Eu saí de lá, fiquei menos tempo e aí deixei 15, 16. Nossa. Pronto. Tá. Por causa de melhorar a dinâmica dele, né? Também eles já pegavam embalo do trabalho, já tinham objetivado melhor o processo deles assim. Mas quando chegou no número perto do 20, passou do 21, 22, e todos tinham que ser numerados, né? Aí chegou lá, os caras chegaram, começou o boato, né? Começaram a chegar, eu vou trazer o meu aí amanhã, porque o meu vai ser o 23. Não sei o que. Cara, de repente tinha uma discussão boba, um monte de homem falando assim, os senhores, né, falando que eu não queria. Aí um cara propôs, que é o seguinte, meus pintores, se o cara propôs, a gente até pula, mas tem cada um paga uma caixinha de cerveja. Não, beleza, eu pago até tudo. E ficou sem o 24. Cara, não, até que eu consegui, um cara aceitou e aí a coisa andou. Mas virou um impasse assim. Tipo, eu fiquei pensando, caralho, vai parar o projeto. Aí aqui pra finalizar teve eu acho que foi uma reunião incrível, assim, que foi
A gente não queria mais fazer barqueata, sair para passear com os barcos, porque tinha perdido. A prefeitura entrou no momento que ela queria toda hora fazer barqueata. Ela queria aparecer com os barqueiros para fazer barqueata no Rio Tocantins, né? E eles cansavam disso aí, não, a gente não quer fazer barqueata. Eles fizeram a primeira porque eles ofereceram, né, no término dos 10 barcos. Ele falou, meu, vamos para uma praia para a gente comer, para a gente parar, comer peixe e tal. E foi uma proposta deles fazer isso, né? Depois começou essa coisa da prefeitura que eles fazer as barqueadas, só que eles não conseguiam se organizar, porque ninguém queria fazer aquilo acontecer. E quem pagava o combustível? Então, a prefeitura deixou, né, 8 barqueiros plantados um dia inteiro sem dar combustível para eles, entendeu? Eles ficaram esperando o combustível que não chegou. Num dia desses da tal barqueata que a prefeitura queria fazer. Foi aqui que eu participei. E aí, mas isso já está rendendo ainda muita coisa. O presidente vive ligando para a Deise, ele agora fica, né, o cara gerou também alguns problemas, enfim, para eles, umas questões que eles ficam... E eles querem se agarrar, né gente? Assim, a Deise que fica lá, agora há pouco o pintor, o Cabeça, ligou pro Botelho, que queria dar a revista que ele saiu. Traz a revista aí, que eu quero, sei lá, mostrar os que... Deu foto, jogar... Mas que tipo de problema gerou? Tem problema interno, tem gente que quer ser o presidente, aí fica boicotando ele tá junto com ele. É um jogo. E aí não é nem que gerou, né? Que já existia antes. Mas quando a gente chegou e eu me associei ali com o Sérgio, a gente estava sempre junto, né? E as pessoas começaram a perceber o grau que ia chegar e como que estava dando certo o projeto. A gente vai percebendo com o tempo como são essas relações. Né? Quem que realmente está junto, quem é oposição. Aí o Sérgio fazia com que a oposição trabalhasse com ele. Então no início a gente tinha o Pardal, o Borá, que era a oposição e que veio para o projeto. Né? Nas conversas, eles começaram a assumir e aí se tornaram um grupo agora. Não são mais da oposição, já são ali, tão juntos, né? E nesse dia fizeram isso, que aqui foi a organização da Buiúna, onde a gente foi reunindo aqui o desenho, né, juntou esse número de barqueiros, que eram mais ponta firme, que estavam ali, tinham 16 nesse dia, e a gente falou, não, vamos fazer um desenho para esses barcos agora, vamos fazer um trabalho conjunto, né? Eles se empolgaram também com a ideia, só que, como que a gente vai fazer isso? Que eram 3 desenhos que estavam, que eram esses daqui. Só foi feito um ou os 3? Foram feitos esses 2 aqui, a Espiral e a Buiúna. Que a Buiúna é uma lenda amazônica, né, de uma grande serpente, lá de uma cobra enorme, que existe na Amazônia. Esse daqui, aí eles fizeram um ensaio, né, a gente conseguiu fazer uma filmagem e fotos aéreas, né? Então a gente se reuniu ali na escadaria, fez alguns desenhos, juntou todo mundo para entender isso, e aí eles fizeram um ensaio antes. O Sérgio, não, só vai acontecer se a gente fizer um ensaio antes, porque senão não dá. Porque a ideia era eu ir pegar o avião com os fotógrafos, avisar para eles que estava decolando, que a gente não tinha conseguido um helicóptero, isso tudo em parceria também, de última hora. Depois de muita labuta, teve uma empresa que topou fazer, só que conseguiu um avião. E o avião vai a 180, né? Então, com a porta aberta, assim, né? A gente lá dentro do avião falou, ó, quando eu passar a primeira vez, você já sai. Aí o Sérgio, não, então a gente vai fazer um ensaio. Enquanto eu fui para o aeroporto, eles foram ensaiar. Aí daqui a pouco o Borá me liga e fala, Maurício, esse triângulo aqui não sai nem fudendo. A gente vai fazer só a Buiúna. Aí, não, mas pelo menos sai com a espiral, né? Porque a gente queria ter a espiral. E aí a espiral inicialmente, ela era ao contrário, os barcos vinham para dentro, assim. Aí ele falou, puta, vê tudo, todo mundo chegando no meio, onde vai sair, né? Aí não, então vamos fazer o contrário. E aí cada um veio com uma ideia, e esses barquinhos aqui, eu ia fazer os risquinhos, mas aí o Pardal veio com o desenho dos barquinhos, não, vamos fazer uns barquinhos. E aí demorou meia hora para fazer esses desenhos, e ele veio com um recorte de um barquinho numa lata, né? Lindo aquilo, ele fez com uma tesourinha, eu tenho aqui as fotos dele, trouxe esse barquinho que ele deu, né? Trouxe castanha aqui, um monte de presente. Mas aí não, então vamos desenhar. Aí veio o estilingue também para desenhar.
Então aí tá um monte de barqueiro e ao mesmo tempo aí aquele o estilingue aqui, que é um menino que acompanhava aqui, o pardal, e todo mundo querendo desenhar. E aí a gente conseguiu fazer pelo menos a buiúna saindo de uma espiral onde eles saíam da escadaria, né? E aí faziam assim contrário da espiral, não entraram no centro, né? E aí deu certo, eles fizeram isso, depois da espiral fizeram a buiúna, aí pararam. Aí chegou o prefeito, chegou o secretário, chegou toda a... Foi tirar foto. A gente, todo dia que eu encontrava com o secretário, eu cobrava ele, né? Porque ele veio com parceiro. Para mim, ele é um representante dali, né? Ele, não é o dinheiro dele, é um dinheiro nosso que estava entrando, voltando para eles, né? E eles começaram a perceber isso, que eles tinham uma força na cidade, né? Não que eles não tivessem antes essa percepção, que era uma associação, mas que essa organização deles criava um rebuliço ali, né? Tanto que ia o secretário, que ia o prefeito, que ia as pessoas que já estavam percebendo, e é por isso que a gente está todo dia ligando, né? Falando, não, então... Aí eles pararam, a gente conseguiu fazer essas fotos. No dia estava chovendo, aí quando subiu, abriu o sol. A gente achava que não ia conseguir fazer as fotos e aconteceu. Ah, esse daqui é um desenho do Sérgio. O Sérgio, às vezes, ele chegava lá com de rede, com uns desenhos, uma madeira, assim, porque a gente tinha uns horários diferentes, né? Eles chegavam às 7 horas da manhã, eu não conseguia chegar às 7 horas da manhã. Aí a gente combinava isso, eu ficava até mais tarde, enfim. E aí às vezes ele chegava, não, mano, eu já fiz o desenho, e aí já começou ali a fazer o desenho lá em cima. Aí, beleza, vamos fazer as pinturas, então, não, eu não sei pensar assim, eu só faço esboço. Mas ele vinha com uma coisa pronta, assim, não, eu só faço os esboços, os rabiscos, você vai tirar sarro no meu desenho. Só que ele vinha com uma coisa e ele tinha uma ação, né? Então, vários barcos aqui tem essa participação. Esse daqui é um barquinho do... Eu queria... Tem as fotos aéreas aqui, deu um pau aqui geral. Eu queria ouvir, se for possível, e se o Botelho se sentir à vontade para falar um pouco de como foi a pintura dos últimos barcos. Porque daí tinha sido, né, bom, primeiro o Maurício, daí depois entrou o Marconi, e daí o Maurício falou, né, que o Botelho só ficava pintando os barcos. Saía no meio do caminho. Não pensava nos esboços ou nessa negociação, assim, de onde que vai para onde, não sei, mas se pudesse falar um pouquinho sobre, enfim, a pintura desses últimos barcos, assim, Quando eu assumi, assim, diretamente mesmo... Sim, daí não só de pintar, né? Faltando só 6. Sim. Desculpa, estava faltando só 4. O Marconi me entregou no 26º. Só 4. E assim, o que me chamou a atenção desses 4, que foi levado 2 semanas, tinha um, eu esqueci o nome dele. Mas assim, esse rapaz, ele devia ter uns 35. Ele fazia questão, não, o meu amanhã, os outros pressionando, não, o meu amanhã, deixa para amanhã, ele sempre gateando. Né? E assim, quando ele resolveu levar lá, ele levou o pensamento, eu quero a bandeira de Israel. Aí tá bom. Aí eu tinha uma primeira noção, mas eu não sabia exatamente. E ele é criterioso, rigorosamente criterioso, assim, a postura dele, na relação dele. Ele é tido como um estranho no meio dos barqueiros. Né? Alguém chamava ele de muçulmano. Muçulmano. Isso aí é muçulmano, Botelho, sabe assim? E ele não dava ouvido, chamavam ele de terrorista, ele não dava ouvido. A preocupação dele era milimetrar a bandeira de Israel. Quando ele me deu essa, quando ele disse assim, amanhã vai ser o meu último, o barco dele é o 29º, porque ele deixou o máximo possível para, eu não sei que questão, eu acho que por causa desse isolamento dele com Israel, né? Isolamento com a galera dele. Né? Mas ele é judeu? Não, ele estuda muito. Né? E assim, aí eu levei, eu com minha ignorância, aí ele disse, amanhã tinha pintar a bandeira de Israel. Eu, na minha ignorância, eu levei já mais ou menos feita a coisa assim. Né? Tal. E eu levei aquela coisa básica, tal, bem assim, espontânea. Ele disse, não, me corrigiu. Eu disse, não, isso aqui tem a medida e tal. A estrela não é essa estrela, porque eu levei uma estrela de 5 pontos. Ele disse, não. Aí ele foi me ensinar as medidas, tudo daquela linha lateral, paralela azul, embaixo e cima. E sim, foi assim, o que me chamou a atenção, o que eu mais me doei, foi exatamente pintar o pensamento dele.
pintar como é que diz, o respeito que ele tinha com a bandeira de Israel. Qual o motivo disso? Mas ele nunca falava sobre religiões, ele nunca falava... Ele não deixou claro? Não. Ele não deixou claro, assim, porque talvez ele não sentiu, assim, como é que diz, confiança em mim pelo fato da pressão externa. Porque eu lá estava representando um projeto, né, um artista. Ele estava representando a imaginação dele, o apego dele, a aproximação dele com Israel. Mas tinha muito maior do que eu e do que ele, era a galera em volta gozando dele. Você é doido, você é terrorista, muçulmano. Essa coisa. E ele calado o tempo todo. Ele desenhou, tal, ele levou, tal. Como eu vi que ele tinha um respeito muito grande com o que ele acreditava, eu deixei ele fazer a medição toda. Muito mesmo, muito criterioso. Criar um barco. Assim, Você foi uma bandeira dele para não foi? Esse foi o último, foi o do Cabeça. Esse o Cabeça, que foi o pintor responsável, esse ele já tá com certeza. Sim, e ele foi o último a ser pintado. O do Foi o Cabeça. Então. Ele, o Israel, foi o 29º. Pode? Bandeira pode? Então, que é isso, mas eu queria ver, entender. Mas aí é que eu sei que liberdade, né? bandeira não podia. Eu sei que bandeira não duas podia. bandeiras. Como eu estava assinando para coordenar 4 barcos, e o respeito que eu vi com um rapaz, que eu esqueci o nome dele, o respeito e a aproximação e a crença dele em Israel, né? Eu nem perguntei por quê, nem fucei, mas ele via, ele tinha um respeito muito grande. Quando ele desenhava, ele calava o tempo todo. E eu tive assim, eu acompanhei esse silêncio dele, eu deixei. Aí você disse, quem vai me condenar? É a Deise? É o Maurício? Tem. Eu, pra mim, não entrava bandeira ali, né? Sim, mas eu lembro de ouvir em um momento que assim, não pode entrar bandeira. O que eu acreditei naquele momento, maior do que o projeto, foi assim, eu vi que aquela beira de rio se transformou num palco de expressão daquele rapaz silencioso. Que eu acredito que ele ainda continua silencioso. Só que hoje ele anda debaixo do céu de Marabá com a bandeira de Israel dele. Ai, que graça. Eu acho ótimo isso daí. Eu acho que o mais interessante eu não me incomodo, eu penso em outra coisa, mas me incomoda um pouco. Eu acho que essa emoção do poder, da relação ali, é muito mais interessante, né, do que uma definição de... Então, esse embate com as pessoas vai modificando o seu trabalho? Quer dizer, da próxima vez que você for fazer um projeto, você... Com certeza, isso está acontecendo em Santos agora, no projeto que eu estou fazendo. Não, principalmente porque ultimamente eu tenho chamado outras pessoas também. E aí às vezes eu estou com 2 projetos e eu meio deixo livre, porque eu não gosto de ver a coisa acontecendo, mas... Agora sim. Reviravolta. Mas, cara, se eu estivesse ali, eu ia... Não sei qual que seria a minha relação. Como com o Marconi foi uma também, né? A gente viu a diferença de desenhos, de cores, de propostas em cada... Né? E mesmo os barqueiros, eles mudavam muitos desenhos. Né? Tem um barco aqui que é muito claro isso, que era um desenho que era para frente, assim, 2 diagonais para frente, e eles resolveram fazer 2 para frente e 2 para trás, fazendo losango. E o desenho ficou muito melhor. O desenho ficou incrível, cara. Enfim, isso é o que mais me interessa. Aqui eu consegui abrir umas fotinhos que estavam organizadas, mas com diferença de computador. Todos esses acontecimentos, assim, vamos fazer faixa. Isso daqui parte também de quando o Magrão foi Magrão. Eu estava pensando uma coisa, então eu bolei aqui uma seleção de cores. E aqui ele que bolou essa diagonal, né? E ele era super cuidadoso com isso. Então esses desenhos que eu apresentei inicialmente, era justamente para ter a força que o Sérgio queria, tipo, ó, é por aqui que a gente vai caminhar. Porque se deixasse muito aberto, eu quero fazer uma tartaruga, eu vou querer fazer... Pode ter gente que gosta disso, pode ter gente que não. A gente partia disso. Aí que tem equipe de pintura. É figurativo, você também não deixava? Não, a gente teve, isso daqui pra mim é figurativo também, né? Não, mas assim, mais... Pintou o Saci. Eu pintei o Saci, no barco do Saci. Você fez a figura. O Saci figurativo. Tem a fotinha aqui rodando do... agora a foto aérea, Rochelle.
Ah, essa é linda, essa foto. Essa é a imagem da melhor parte da Buiú, né? Então, A questão assim, não, acho que a caminha deixar ou não deixar não cabia ali, porque a gente definia isso muito conjuntamente, a mudança do desenho. Mas eu me importo muito porque, a partir dos trabalhos que eu fui vendo, a forma melhor de relacionamento que criava coletivamente era com desenhos com as cores. E eu gosto de trabalhar com cor também. E quando descambava um pouco assim, porque entra a bandeira de time, né? Aí a gente conseguia trabalhar isso. Tinha um que era o Pedro do Flamengo, né? E o barco dele foi vermelho, preto e branco, né? Foi rubro-negro. Só que não teve a bandeira, aí tá com o Marconi lá, né? Pode falar mais disso. Porque aí é a questão de querer ter uma ideia e que tem uma força coletiva ali no Rio, né? Que eu acho que se cada um tivesse a bandeira do seu time, não ia ter muita conversa. Que a gente entrava nas disputas, então que cor que vai entrar? Por que você vai pôr um branco aqui e não um vermelho? Por que você vai pôr um verde? E por que vai sair esse laranja? E também do tempo, né?